Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as relações métricas num triângulo retângulo. Vamos começar relembrando os elementos do triângulo retângulo. Então, na nossa figura nós temos o triângulo retângulo ABC, ele é reto no ângulo A, e nós temos a hipotenusa A, o cateto B e C, H é a altura relativa à hipotenusa, e M e N são as projeções do cateto sobre a hipotenusa. Vimos também na aula passada que ao traçar a altura relativa à hipotenusa, nós dividimos o nosso triângulo em duas partes, ficando então com três triângulos retângulos. No triângulo ABC, temos os ângulos B e C complementares, ou seja, somam 90 graus. No triângulo da esquerda, HAB, temos o ângulo B em azul e o ângulo de cima, o seu complementar, ou seja, a mesma medida do ângulo C. E no triângulo da direita, temos o ângulo C em rosa e o ângulo HAC em cima, o seu complemento, ou seja, ele é congruente ao ângulo B em azul. Temos então três triângulos semelhantes pelo caso ângulo-ângulo: o triângulo ABC, o triângulo HAC e o triângulo HBA. Ao traçar a altura relativa à hipotenusa em um triângulo retângulo, sempre temos três triângulos semelhantes, então podemos tirar algumas relações mais práticas, chamadas de relações métricas do triângulo retângulo. Analisando o triângulo ABC e o triângulo HBA, temos A sobre C igual a B sobre H, o que nos dá a primeira relação métrica: A vezes H é igual a B vezes C, ou seja, num triângulo retângulo, a medida da hipotenusa vezes a medida da sua altura vai ser igual ao produto das medidas dos catetos. E também a razão C sobre M é igual a A sobre C, o que nos dá C ao quadrado igual a A vezes M. O que quer dizer? Que a medida do cateto elevado ao quadrado vai ser igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto. Olhando agora para o triângulo ABC e HAC, temos a razão A sobre B igual a B sobre N, o que nos dá a outra relação métrica. É a mesma que encontramos anteriormente. A medida do cateto ao quadrado vai ser igual à medida da hipotenusa vezes a medida da projeção daquele cateto. E por fim, analisando os dois triângulos menores, HAC e HBA, temos a razão H sobre M igual a N sobre H, concluindo que H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, a medida da altura relativa à hipotenusa elevada ao quadrado vai ser igual ao produto das medidas das projeções dos catetos. E estas são as quatro relações métricas mais utilizadas no triângulo retângulo. Existe mais uma, a mais famosa delas, que ainda veremos numa próxima aula. Para fechar o assunto, vamos recapitular. Então, a primeira relação métrica, A vezes H é igual a B vezes C. Então, a medida da hipotenusa vezes a medida da sua altura vai ser igual ao produto das medidas dos catetos. A segunda relação métrica, h ao quadrado igual a m vezes n, nos diz que a medida da altura elevada ao quadrado vai ser igual ao produto das medidas das duas projeções. E as duas últimas nos dão que o quadrado da medida de um cateto vai ser igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto. Vamos agora aos exemplos. No item A, é pedido para determinar o valor de x, sendo x um dos catetos do nosso triângulo retângulo ABC. Então vamos reunir as informações que nós temos. É pedido a medida de AC, temos as duas projeções BH e HC, e temos também a hipotenusa do triângulo maior, BC. Das quatro relações métricas, qual delas se encaixa ao nosso problema? A primeira, precisaríamos ter dois catetos, então
não dá para utilizá-la. A segunda envolve a altura relativa à hipotenusa, também não temos. Ou seja, temos que usar uma das duas relações que envolvem os quadrados dos catetos. Escrevendo a relação métrica b² igual a vezes n, temos então que x² vai ser o produto da hipotenusa A, 7 mais 9, que multiplica a projeção do cateto AC sobre a hipotenusa, 9. Ficamos então com x² igual a 16 vezes 9, x² é igual a 144, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 144, o que nos dá x igual a mais ou menos 12. Porém, a solução negativa não convém para o nosso problema, então ficamos com x igual a 12. No item B, temos os dois catetos BE e EA, a hipotenusa BA, e nos é pedida a altura relativa à hipotenusa. Veja que das 4 relações métricas, 3 delas precisam das projeções dos catetos, que não temos nesse exercício, então podemos jogar fora as últimas 3 relações, ficando com a primeira, A vezes H igual a B vezes C. Substituindo os valores, temos 20 vezes H igual a 12 vezes 16, ficando com 20 vezes H igual a 192, então H igual a 192 dividido por 20, e H igual a 9,6. E para terminar, o item C. Temos no nosso triângulo retângulo as medidas das duas projeções, a hipotenusa, e nos é pedida a altura relativa à hipotenusa. Analisando as 4 relações métricas, 3 delas necessitam das medidas dos catetos, então vamos dispensá-las, ficando com h² igual a m vezes n. Substituindo os valores, ficamos com f² igual a 3 vezes 15. f² é igual a 45 e f é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 45. Como a medida negativa não nos interessa nesse item, podemos dispensá-la e basta agora simplificar a raiz de 45. Para isso, vamos tentar quebrar o 45 numa multiplicação, onde um dos fatores seja um quadrado perfeito. Mas essa é fácil, 45 está na tabuada do 9. Então, f é igual a raiz quadrada de 9 vezes 5, e já sabemos que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Ficamos então com f igual a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 5, terminando com f igual a 3 raiz de 5. Agora resolva os exercícios da ficha 9 para treinar um pouquinho. Bons estudos!